Você postou falando na vitória do Trump e no que a gente enfrenta aqui, um cartoon genial do nosso querido Laerte, da nossa querida Laerte. A nossa E, Laerte matou a pau. é, e aí é um eleitor da Kamala Harris aqui falando que viu o que vocês fizeram, e aí estão os grupos identitários, né? Black Lives Matter, Aborto Livre, Legalize, Me Too, LGBT. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Lênin, à luz do que acontece hoje no Brasil. Vai acontecer a mesma coisa e já está acontecendo. E tem mais coisas aí. Vou te dar outra. O governador da Bahia faz um pronunciamento dizendo que é um absurdo que as crianças sejam reprovadas no colégio. Como assim? Como assim não pode reprovar? Quer dizer que a pessoa pode passar e passar, sair analfabeto? Mas aí o sistema é falho, total. O governador da Bahia pisou na bola. Aliás, o governador da Bahia devia cuidar da segurança lá também da Bahia, né? E não fazer o que estão fazendo. Agora, há um conjunto de elementos. Quer ver um outro? Eu vou te dar um outro agora. São coisas tudo contemporâneas. A deputada do PSOL, Érica, entra com um projeto para só trabalhar 4 dias por semana. Isso é um prato cheio para a direita. Imagina, tá todo mundo querendo cortar gastos e etc., falando, e aí você entra com um projeto para trabalhar 4 dias por semana e folgar 3. Isso é uma vitamina para a extrema-direita e para a direita, não tenha dúvida. Aí soma tudo, é a revolta. Olha aqui, ó, a classe média e etc., e mesmo setores da classe não média para baixo, ela de certo modo, se vinga. Nos Estados Unidos, houve uma espécie de troco, uma espécie de backlash de alguns setores, e que a gente tem que entender o que acontece nos Estados Unidos, e tem que entender também o que aconteceu na última eleição, a surra que a esquerda levou nas urnas. Se você não entender por que perdeu, não vai ganhar. Vai ser difícil entender. Então, você tem que entender por que essa guinada, ou por que os Estados Unidos deu esse resultado, porque, de um lado, o Trump, o cara que, em tese, é uma espécie de Bolsonaro deles. O cara só tem defeitos, etc. E, do outro lado, uma moça prendada, procuradora, entendeu? Bonita, identitária, assim, e tal, negra, indiana e etc., tem todos os elementos para ganhar a eleição. E por que não ganha? Bom, meu querido, vou dizer uma coisa assim, meio dura aqui. Você pode ser a favor do aborto, Kiko, mas não encha o saco de sua vizinhança com isso. Você tem o direito, e que legal. Não faça disso. Lembra do tempo que o sujeito era fumante e o sujeito não era fumante? Os não fumantes eram os chatos que ficavam, entende? Estou fazendo uma paródia, apenas uma metáfora. Lá, com a Kamala Harris, nos comícios, se tinha faixas abortion. Isso tirou voto. Aqueles que estavam lá já votavam. Você tem que ser estrategista. Se você não adianta falar para convertidos, eles já estão contigo. Você tem que achar os não convertidos. E os não convertidos ficam se afastando cada vez mais se você tiver um comportamento que ataque aquilo que ele pensa moralmente. Você pode dizer, você tem um mau pensamento, você é um idiota, etc. Mas ele é um idiota concreto, ele existe.
Ele existe, você não o elimina, você tem que conquistá-lo, mudá-lo, etc. Isso é estratégia política, atenção, isso se chama política. Se não se entender o que é política, nós não temos condições de continuar o debate. O debate tem que ser político e você tem que ser estratégico. O meu vizinho é se o meu vizinho é contra o aborto, eu não posso pichar a casa dele escrevendo aborto faz bem, ou sei lá, estou brincando com aborto, mas usa outras coisas. Ele vai ficar mais, ele vai se tornar um inimigo da luta. Tem que ter um outro modo de conquistar essas pessoas. Estou fazendo metáforas aqui, alegorias, para tentar ser mais claro para falar sobre isso. Eu tenho defendido aqui, eu não sei se você concorda comigo, mas, por exemplo, com todo o respeito que eu tenho ao Gessé Souza, mas tem uma abordagem que é muito agressiva com relação a essa pessoa que você está dizendo, que está tendo a casa pichada por nós da esquerda, pelos ditos progressistas, que é chamar essas pessoas de burras ou de pobre de direita. O livro dele é Pobre de Direita, o subtítulo é A Vingança dos Bastardos, em que pese o Gessé ser um sociólogo, ser um cientista, um cara que não é da política, eu acho que ele exemplifica um tipo de pensamento nosso que acaba atrapalhando o que você está chamando de estratégia política, vira agressão, vira quase bullying, porque nós nos colocamos numa posição superior moralmente, intelectualmente. São todos burros, são todos pobres de direita, são bastardos, e a gente é que está certo aqui defendendo o aborto, defendendo as pautas LGBTQIA+, etc. e tal, e assim a gente vai perdendo a simpatia e o voto desse eleitorado. Eu não sei se você concorda comigo, eu só estou querendo, assim, exemplificar esse tipo de coisa. Você é um burro, né? É assim que a gente trata, aí nós vamos ganhar, não é isso? Vou te dar um outro elemento que não é meu, é do João Pereira Coutinho. Você sabe quem é? Sim. É um economista liberal, conservador, português. Escreve muito bem, aliás. Tem um texto muito elegante. E sabe o que ele disse? Que o Trump ia ganhar a eleição. Tá. Por quê? Porque os democratas esqueceram os brancos pobres. É isso aí. O Bernie Sanders falou a mesma coisa. Quem? O Bernie Sanders. O Partido Democrata abandonou a classe trabalhadora. Claro, entende? Isso. O João Pereira captou a coisa. Agora, você pode metaforizar. É que tem que dizer essas coisas e poder dizer sem ter medo de ser esta praga contemporânea dos cancelamentos e das redes sociais que caem de pau em cima de alguém que diz, entende? Então, primeira coisa, para fazer um avanço, nós temos que ter coragem de dizer as coisas que podem desagradar. Que podem desagradar algumas pessoas. A gente tem que dizer. O João Pereira Coutinho disse, e eu agora estou repetindo o que ele disse, e isto pode desagradar pessoas. Mas é que isto está aí. Esse cara que você não concorda, o vizinho da casa pichada, nessa metáfora nossa, esse cara existe. O voto dele vale igual ao seu. Você até pode pensar que o seu voto é dourado, o seu voto é flambado. Porque a esquerda faz um voto mais flambado e tal.